Já parou para pensar por que nós nos vestimos? E que a pessoa mais influenciada pela sua imagem é você? Para a maioria, para nós todos, fomos ensinados, convivemos com isso há um bom tempo, que a roupa ela é proteção, né, contra o frio, por questão de etiqueta social. Mas o Gibran, ele vem falar pra gente que é muito mais do que isso. Eu vou dar continuidade no livro do O Profeta. E hoje o tema é sobre roupas, a vestimenta. E quem vem fazer a pergunta é um tecelão. E o tecelão, ele é o arquétipo daquele que une os fios isolados para criar um todo. Ou seja, numa analogia, é ele quem traça a trama dos fios horizontais, né, para os fios verticais. E isso é como se fossem os nossos pensamentos, a nossa vontade, com as nossas ações, que seriam os nossos destinos. Então pensamos, se nós usamos pensamentos baixa qualidade, pensamentos medíocres, a gente não pode esperar que no final a gente tenha um manto de realeza, ou seja, uma vida plena, de fartura. Vejamos por aí. E o tecelão, ele pergunta sobre as vestes justamente por saber que a roupa é a pele que a gente cria para o mundo. Vamos pensar nos fios que nós herdamos, né? Nós herdamos comportamentos, nós herdamos medos que muitas vezes não são nossos, são dos nossos antepassados, e a gente traz para nossa vida e leva isso para nossa vida, muitas vezes sem saber que eles não são nossos. E o que o tecelão vem fazer nessa pergunta, e que o Al-Mustafa vai responder, que Gibran vai responder pra gente, é que se ele tece uma veste baseada nos medos dos pais, ele não é um criador livre, mas é um repetidor de padrões, ou seja, ele não vai estar criando a veste dele, a persona dele. A gente só tá repetindo padrões. E aqui nós temos algo bacana de colocar, que é sobre tecer a própria persona. E aqui, né, nessa parte de falar sobre tecer a nossa própria vida, nós podemos tecer a nossa própria persona. E o que seria a persona? Né? Na psicanálise, na psicologia, a gente vê muito o que o Jung trouxe pra gente, que ele fala da persona, que a palavra ela vem de máscaras que os atores usavam no teatro grego. Então, as tuas roupas, elas são a tua persona. Quem você quer se mostrar para o mundo? Como você vai se mostrar para o mundo? E muitas das vezes também o que você quer abafar, em quem você realmente é. Então, nada mais justo do que um tecelão para querer saber sobre isso, né? De fazer essa pergunta do que vale a vestimenta, né? Do que vale a roupa. E o Mustafa, ele traz pra gente a resposta. Vossas roupas escondem muito de vossa beleza, mas não escondem o que não é belo. As roupas, elas não são apenas os panos que a gente veste, mas também cadeados que às vezes a gente coloca na nossa própria beleza. E eu vou explicar. Nesse capítulo das vestes, ele traz uma provocação profunda, né? Dizendo que nós cobrimos o corpo por medo do despudor. E o que acontece é que, ao invés de nós educarmos os nossos instintos, nós acabamos trancando as riquezas. Nós colocamos grades na nossa casa porque a gente não consegue controlar a violência, né? E a gente coloca camadas e camadas de roupa que às vezes nem
nem são da nossa essência, porque a gente desistiu de educar o olho humano. Nós deixamos o olhar impuro solto e prendemos a beleza. E o Gibran, ele traz que nós buscamos nas roupas a privacidade da cela, porque por medo de sermos julgados, nós construímos roupas de algodão, de seda, para tampar aquilo que na sociedade chama de vulgar. Só que a nossa alma, ela não entende essa diferença do tecido. No Antigo Egito, a gente vê em várias outras tribos, né, que a nudez, ela não era vista com malícia, né, essa malícia que a gente tem hoje. E que, às vezes, por querermos nos cobrir tanto, colocar camadas e camadas de roupa, às vezes nós estamos querendo cobrir a nossa feiura interna, as nossas sombras, as nossas inseguranças, o nosso medo de não ser aceito como nós somos. Mas o Gibran, ele traz que a roupa, ela não esconde o nosso caráter. O que tá feio dentro de nós, ele transparece pelo nosso olhar, pela nossa vibração, pela nossa postura, pelos nossos gestos. Então, ele faz uma provocação. A modéstia é um escudo contra o olhar do impuro, mas ele acrescenta: quando o impuro não mais existir, o que será da modéstia senão uma corrente e um fardo para o espírito? Então, muitas vezes, o que a gente chama de pudor é apenas um medo do desejo do outro. Nos ensinaram, as mulheres, me coloco nesse lugar, que o corpo é um lugar de perigo e que ele precisa ser vigiado. E que a verdadeira castidade, ela não tá no tanto de roupa que a gente utiliza, mas na nossa pureza do coração, né? No nosso olhar para a vida, como nós olhamos para a vida. E uma mulher, quando ela tá consciente, ela tem consciência, ela habita o seu corpo com tanta dignidade que a nudez, ela é sagrada, ela é bonita, ela é bela e não é profano. Então, quando a gente se cobre demais por medo, por insegurança, ou quando a gente quer mostrar demais por carência, por atenção, a gente está agindo através da ferida e não da cura. A cura é a gente sentir o fluxo, sentir o vento tocar, sentir o sol tocar, é a gente deixar a energia da natureza. E a nossa consciência, ela é como um radar. Se eu falo de liberdade, mas eu ando trancada e desconfortável, se eu falo de espiritualidade, né, mas eu uso a minha imagem como uma arma de ataque, o meu radar, ele detecta isso. O seu radar detecta isso. E sabe quem que é a primeira pessoa a sentir isso? Somos nós. Se você se olha 10 vezes no espelho, você recebe 10 vezes o impacto desse símbolo que você tá vendo. E o que eu quero colocar aqui é que a gente não precisa andar nu pelas ruas. A gente não precisa deixar que a roupa seja a nossa única identidade. Que a tua beleza, ela seja transparente, que antes de alguém olhar para você e ver as tuas vestes, ela olhe para você e veja a tua luz, ela veja a tua dignidade, ela veja o teu respeito. Então, o que eu quero deixar aqui nesse tema das vestimentas, quem é a pessoa por trás da persona, por trás das máscaras? Quem é você? E essa é a ideia que eu deixo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.